Oi, pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai começar mais um episódio aqui do Acessibilidade em Alta. Hoje eu que tô de apresentadora principal, porque a gente tem uma convidada mais que especial, que já vai aparecer para vocês aí, fazer mistério sem mistério. Primeiramente, vou me apresentar, sou Gisele Teche, faço o G ao quadrado com a Gisele Ibe. Vou fazer uma breve descrição do espaço onde a gente está. Eu acho que todo mundo já conhece, a gente voltou a gravar aqui no Rino para uma edição especial, né? Então a gente está naquele cenário do fundo todo preto, com a mesa preta, os microfones, celulares. Agora temos fones de ouvido com retorno que eu não vou usar porque me atrapalha. E aí tem as telas aqui na frente, a nossa logo na televisão, G ao quadrado, que já foi feito a audiodescrição, mas vou fazer aqui rapidamente novamente para vocês. A letra em azul vazada, com um chatzinho em balão formato de G, com um quadrado envesado no fundo laranja, o microfonezinho em tons de roxo e azul, com 6 pontinhos no meio do microfone, simbolizando o braille, com um fundo roxo. Então, eu vou passar a palavra para nossa master aqui do podcast, nossa convidada Gisele Ibe. Olá, pessoal! Que saudade que eu estava de retornar às gravações do nosso podcast Acessibilidade em Alta, hoje com a honra de ser entrevistada pela Gisele Teche, que vai se descrever logo mais para vocês. Eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu estou com cabelos soltos, meus cabelos são ondulados, um pouco abaixo do ombro. Também estou levemente maquiada, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, estão com algumas mechas, olhos castanhos escuros também. Estou vestindo uma blusa azul turquesa com uma gola um pouco alta, a blusa é de manga comprida e é justa, e uma calça jeans claro de cintura alta. Estamos no nosso estúdio de sempre, como a Gisele descreveu para vocês, mas hoje, por uma razão extremamente especial. Nosso podcast está de férias, de folga, de intervalo, por um grande motivo e por uma grande causa que também faz parte deste projeto, que é o Acessibilidade em Alta, que é promover a acessibilidade em todos os cantos possíveis, promover a inclusão. E como nós somos aqui de Porto Alegre, eu atualmente estou como candidata a vereadora aqui em Porto Alegre. A Gisele acompanha essa candidatura, está nos apoiando desde o início. Nós estamos construindo juntas as propostas e as ideias aqui para Porto Alegre, mas o objetivo hoje é trazer para vocês maiores informações sobre a minha história, sobre esta trajetória e de como chegamos até aqui, de como chegamos a essa candidatura, porque nada mais justo do que as pessoas conhecerem, terem a oportunidade de conhecer quem está se propondo a ser representante também, representante de uma cidade, de um segmento, de um projeto e de uma bandeira. A nossa causa é a acessibilidade e inclusão, mas a gente se dispõe a trabalhar para toda a cidade, justamente porque a acessibilidade é para todo mundo. E a gente vai falar mais sobre isso aqui nesse episódio. Agora vou retornar para a Gisele, porque senão eu, no vício de ocupar o meu local de entrevistadora e apresentadora do podcast, não paro de falar. Vamos lá então, gente. Eu vou me autodescrever, que eu me passei. Então, eu tô de cabelo solto também. Meu cabelo é castanho com leves luzes loiras ainda. Estou de blazer preto, uma blusa colorida com vermelho, branco, azul, enfim, é uma estampa bem diferenciada. Calça preta, tô sem maquiagem, estou com os meus óculos, com armação azulada, né? Meus óculos de grau. Então, a gente vai começar a entrevista da seguinte forma. Quem acompanha a Gia há muito tempo sabe da trajetória dela, né? Sabe da história dela, mas como ela disse, aqui quem acompanha apenas a Acessibilidade em Alta conhece a Gisele do Acessibilidade em Alta. Então, a gente
se organizou e fez esse pensamento de que, como ela está numa candidatura e o Acessibilidade em Alta foi o que também abriu as portas para essa candidatura, né? Então, acredito que o pessoal que nos acompanha deve saber desde o início, além do que ela já posta no Instagram, também esse material tem que vir para cá. Então, eu queria que tu começasse, Gi, brevemente falando da tua história, o que te motivou nessa área pública, tanto para concorrer quanto para lutar pelas pessoas com deficiência. Então, pessoal, eu vou começar do começo, como eu sempre falo com as pessoas que a gente Perfeito. entrevista aqui no podcast, eu peço para que comecem do início, porque tudo tem um Exato. contexto e tudo tem um ponto de partida. Perfeito. A política nunca foi um caminho lógico, um caminho óbvio para a minha vida, né? As coisas foram acontecendo e as peças foram se encaixando e nós chegamos até onde chegamos. Eu nasci com deficiência visual, eu sou de Porto Alegre é minha casa, é o meu lar. Eu nasci, cresci e vivo nessa cidade até hoje. Quando muito pouco se falava em inclusão social, a gente já conversou aqui no podcast sobre isso, Uhum. é um projeto que traz muita informação sobre a inclusão, e quem nos acompanha sabe que a inclusão ela começou a se construir a partir do Tratado Internacional das Pessoas com Deficiência em 1990. Eu nasci em 89, recentemente fiz 35 anos, no dia 14 de setembro, então, não se falava em inclusão social, não se pensava sobre isso. Quanto muito nós conquistarmos espaços na sociedade e lugares de protagonismo. A grande preocupação era como essa criança vai estudar, como essa criança vai brincar, como essa criança vai ter uma vida de acesso. Então, a minha mãe, que não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre o tema, começou a buscar informações de como iria lidar com uma criança com deficiência, enfim, a minha mãe que é pedagoga, professora da rede municipal aqui de Porto Alegre, não tinha conhecimento ainda se eu tinha baixa visão ou se seria cegueira, qual era o diagnóstico, se eu iria enxergar, se eu iria perder a visão ao longo do tempo, né? Porque eu nasci com Uhum. baixa visão, tenho 5% de visão, e permaneço com esse resíduo visual até hoje, né? Se sabe hoje que a minha deficiência visual ela não é degenerativa, então eu enxergo um pouco, o que é muito curioso sempre. Nosso primeiro episódio aqui, mais de um ano atrás, foi justamente sobre todos Sobre esses isso. desafios Sim. e esse mundo paralelo das pessoas com E baixa a visão. gente está retornando para aquela velha frase que a gente já falou várias vezes aqui: "Ah, meu filho nasceu com deficiência, agora o que fazer?". Agora, o que fazer, exatamente. Então, a minha mãe foi pesquisando, eu estudei em escola regular, tive muitas dificuldades ao longo da minha alfabetização, eu jamais vou esquecer, Sim. já repeti aqui algumas vezes também, de que durante o meu processo de alfabetização, eu precisava levantar da minha classe, ir até o quadro, olhar bem de pertinho o que Uhum. estava escrito no quadro, voltar, isso me ajudou a ter uma boa memória. Hoje eu tenho uma capacidade de decorar textos, de decorar as coisas, justamente por isso, porque eu tinha que decorar o que estava escrito no quadro, quando nem sabia escrever, para retornar a escrever no meu caderno. Então o desafio foi muito grande, mas são nas dificuldades que a gente também encontra oportunidades. Então, enfrentando esse desafio, eu acabei desenvolvendo uma boa habilidade que eu carrego até hoje. Mas isso é positivo? Olha só, Gisele, tu pôde te desenvolver? Não, não é positivo, porque a gente luta pela inclusão, a gente luta por igualdade, a gente luta por acesso. Pelas Então, próximas gerações também que vão vir depois da gente. exatamente. Então, assim, isso hoje é considerado crime. Pensando na Sim. educação inclusiva, na perspectiva da educação especial, enfim, isso é considerado crime. Tu deixar uma criança dentro de sala de aula com deficiência visual, sendo alfabetizada, sem um acompanhamento pedagógico, sem um acompanhamento especializado. E essa é uma das propostas da nossa campanha que eu vou citar mais para frente, que é garantir esses direitos, porque os direitos são conquistados, mas não estão sendo
garantidos. As políticas públicas existentes não estão sendo implementadas. E é para isso que trabalha um vereador, é para fiscalizar o executivo, para propor legislação, mas também para fiscalizar aquilo que precisa ser cumprido. Então, vou continuar, Gide, já vou Tá. deixar tu me interromper. Só para concluir, eu fui para educação infantil, enfim, depois fui para o Sim, processo de alfabetização, todas essas discriminações, preconceitos, a fase escolar foi extremamente desafiadora, bullying pra caramba, muita coisa. sim. Passei por inúmeras dificuldades na escola, inúmeras, foi minha fase, acho que mais difícil de vida foi o ensino fundamental. E foi tão difícil que quando eu passei do fundamental para o médio, eu tive uma virada de chave, porque quando eu me formei na oitava série, com muitas dificuldades, eu tinha vontade simplesmente de desistir da vida, de desistir de continuar estudando, de desistir de trabalhar, de desistir de fazer qualquer coisa. Em algum momento, eu retomei, ou pelo menos tomei as rédeas da minha vida e decidi protagonizar. Quando eu vou para o ensino médio, então eu já vou muito mais empoderada. Agora eu não vou mais passar pelo que eu passei no fundamental e a minha vida vai se transformar a partir de agora. Então, ali eu tive uma outra experiência escolar, eu não permiti mais do que o bullying, né, do que os Sim, sim. preconceitos me atingissem tanto, e decidi que eu também queria trabalhar, que também queria ter minha independência. Eu nasci numa realidade familiar muito vulnerável, muito inferior. A minha mãe não tinha condições, o meu pai também não. Então eu não tinha acesso à inclusão, mas eu também não tinha acesso social. Sim. Então eu quero estudar e eu quero trabalhar. Eu comecei a trabalhar no ensino médio muito jovem, muito novinha já, com 16 anos. Meu primeiro emprego foi na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, após ter passado por cursos de profissionalização na área da telecomunicação, de telefonia, que as Sim. pessoas com deficiência visual eram direcionadas para trabalhar como telefonista Ou ou massagista. massagista, né? A gente já Ou falou isso massagista. várias vezes aqui. Eu fiz os dois cursos, me preparei, terminei o curso e no dia seguinte eu já consegui o estágio. Eu fui para a entrevista, eu consegui o estágio que eu tanto queria na Assembleia, ainda como estudante do ensino médio. Lá eu me aproximei do dia a dia da vida parlamentar. Eu também acabei me envolvendo com o Grêmio Estudantil da escola estadual onde eu estudava. Eu fui aluna da rede municipal no fundamental e da rede estadual no ensino médio. E ao liderar Grêmio Estudantil e ao estar numa vaga de inclusão, num estágio, e ao perceber tudo isso, ainda muito nova, eu senti que a gente poderia crescer nessa área, né? Que a Sim. pessoa com deficiência não poderia ser reduzida a tudo aquilo que me ensinaram durante a minha infância e durante a minha adolescência. Então, eu entendi que nós, pessoas com deficiência, também merecemos respeito e, mais do que isso, merecemos conquistar os nossos espaços e merecemos Exatamente. participar da sociedade de forma igualitária. Então, terminei o estágio, terminei o ensino médio, fui trabalhar na Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, numa parceria com a Justiça Federal, um projeto de inserção das pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho, um projeto que posteriormente foi substituído pela inteligência artificial, Misericórdia. porque eu digitava audiência. Sim, sim. Ouvia a audiência o dia inteiro e digitava muito rápido, desenvolvia ali mais uma habilidade, que é não precisar olhar para o teclado, decorar todo o teclado, aí já vem a minha Perfeito. capacidade de memória lá da época da alfabetização, e uma agilidade muito grande na digitação. Então eu conseguia dar conta de horas de audiência por dia, e isso me tornou uma ótima degravadora. Eu trabalhei por muito tempo com isso, me destaquei nessa área. Eis que surge o concurso de Miss. Miss Brasil com deficiência visual. E como eu trabalhava dentro da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, a gerente da associação, que foi uma pessoa muito especial para mim, e muito especial na minha trajetória, a Marcela, me convidou para participar, me deu todo o incentivo. Eu participei representando a Associação de Cegos no concurso Miss Rio Grande do Sul. Venci o concurso aqui no nosso estado, representei o Rio Grande do Sul no concurso nacional, lá no Rio Grande do Norte, e venci o Miss Brasil, trazendo esse título nacional
para o nosso estado. Essa história já foi contada algumas vezes aqui no podcast também, mas agora ela precisa ser retomada para contextualizar como nós Perfeito. chegamos na política. Por quê? Eu tinha apenas 20 anos, retornei com uma faixa de Miss e uma coroa, um título nacional, e as portas foram se abrindo. Eu fui capa dos principais jornais aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, fomos capa da Zero Hora, do Diário Gaúcho, do Correio do Povo, fomos para programas de televisão, demos entrevista na RBS, eis que numa entrevista na Rádio Gaúcha, num, pro- no, não me lembro o nome do programa, mas era um sábado de manhã na Rádio Gaúcha, um ouvinte me perguntou, fez uma pergunta lá para a rádio, se eu era gremista ou colorada. E eu respondi ao vivo que eu era tricolor. E nesse momento, o diretor de marketing do Grêmio escutava o programa, o Verardi, e ele achou a minha resposta muito espontânea, muito interessante, por ter respondido que eu sou tricolor e não apenas sou gremista. Perfeito. Então, me convidaram para uma homenagem no Olímpico, onde eu fui para o campo, fui aplaudida por todo o estádio. Ah, Uma das maiores sensacional. emoções da minha vida é pisar num gramado do estádio do meu time, do Olímpico, Saudades no Olímpico, Olímpico inclusive. Monumental. Ah, Então, e sentir a vibração do estádio. Aquela sensação jamais será esquecida por mim. E nessa oportunidade, o presidente do Grêmio era o Paulo Odoni, que na época era deputado estadual e presidente de um partido, o PPS. Eu conversei com ele, foi um momento muito incrível, assim. E no dia seguinte, o telefone da minha casa toca pela manhã, minha mãe atende, era a assessora de comunicação do Paulo Odoni, que conhecia minha mãe, e disse: Olha, a Gisele foi homenageada ontem no Olímpico, o Paulo Odoni gostou muito dela, acha que ela fala muito bem, que ela representa uma causa importante, e a gente quer convidar ela para vir numa reunião aqui no gabinete. Eu fui ao gabinete e fui convidada para me filiar ao partido e convidada para concorrer à vereadora de Porto Alegre. Eu me filiei ao partido, a nota foi para o jornal e outros partidos começaram a me convidar para concorrer à vereadora. Nisso, eu tive que tomar uma decisão e eu tomei a decisão por concorrer pelo primeiro partido que me enxergou, sim, sim. pelo PPS, a convite do deputado Paulo Odoni. Concorri no ano seguinte, cumpri o mandato inteiro de Miss com deficiência visual. Me desvinculei do meu trabalho da Associação de Cegos da Justiça Federal, encerrei o contrato, concluí o mandato, passei a faixa, passei a coroa, fiquei totalmente disponível e parti para fazer campanha eleitoral. Minha primeira campanha eleitoral, aos 21 anos, não tinha padrinho político, não tinha dinheiro, não tinha um familiar na política, não tinha histórico, não tinha nada. Tinha muita energia, vitalidade da juventude, Sim. muita vontade de lutar pelas nossas causas, pela nossa bandeira, pelas pessoas com deficiência, pelas mulheres com deficiência, dar continuidade a tudo aquilo que eu pude expor enquanto Miss Brasil com deficiência visual. Concorremos à nossa primeira campanha, minha irmã, que tinha 26 anos, e eu com um palhozinho e o nosso santinhos, e percorremos a cidade inteira. A gente passava de manhã até de noite entregando panfleto, fazendo visita, falando com as pessoas, mas tínhamos convicção das dificuldades de sermos eleitas, né? E também da desigualdade da campanha eleitoral, enquanto isso existe até hoje. Sim. Isso é uma pergunta que eu quero que tu te aprofunde depois que eu vou fazer, sobre a dificuldade que é fazer uma campanha eleitoral sendo uma mulher com deficiência. Se tu quiser emendar, fica à vontade, porque como tu já tá nessa parte dessa fala, seria interessante eles saberem que, além de toda essa trajetória que tu fez, toda essa luta que tu teve, ainda tem a dificuldade dentro do partido, da campanha, da sociedade, de portas sendo abertas, de apoiadores, do preconceito, tudo. Então, eu acho uma fala muito importante. Ela é muito importante, Gisele, porque ela é a realidade, a Perfeito. verdade, e Sim. eu vou me aprofundar sobre isso. Nós tínhamos consciência dessa situação de que candidatos tinham maiores estruturas pelo partido, os partidos apostavam e apostam até hoje nas suas cartas marcadas, Sim. porque
será mesmo que os partidos políticos têm interesse de que uma mulher jovem com deficiência seja eleita? Será mesmo que os partidos políticos realmente dariam condições para uma mulher jovem com deficiência? Eu nunca vi isso acontecer. Porto Sim, Alegre teve na sua história apenas uma mulher cega como vereadora, lá nos anos 90, há décadas atrás, e isso aconteceu na época, não sei nem o porquê, que é a dona Bernadette Vidal, todo o meu sim, respeito por ela. Foi uma grande vereadora e foi a única pessoa que nos representou verdadeiramente. A gente está há décadas sem ser representadas. Por quê? Porque não nos dão espaço. As disputas partidárias, elas não são justas. Elas não, todo mundo quer renovação. Todo mundo fala em sim. renovação. Mas como que a gente vai ter renovação se os privilegiados são aqueles que já têm mandato ou aqueles que são cartas marcadas? Ninguém recebe recurso igual, e isso foi desde a minha primeira eleição. Os candidatos que receberam muito mais recursos do que eu fizeram uma votação inferior à nossa. Eis que chega o dia da eleição em 2012 e eu, que Uhum. não tinha esperança de passar dos 500 votos, recebi uma ligação da assessoria de um outro candidato que tinha uma grande estrutura, dizendo: Gisele, tu vai te eleger, porque tu já está com 1.200 votos. E quando o processo eleitoral terminou, nós concluímos 1.840 votos, o que é Nossa, muito muito voto voto. para uma mulher com deficiência visual de 20 anos que não tinha dinheiro e nem padrinho político. E isso me incentivou muito a permanecer nessa disputa, mesmo que ela seja injusta até hoje. Então, eu me preparei durante os próximos 4 anos, entre 2012 e 2016. Consegui uma bolsa de estudos, Sim. passei na faculdade, fiz administração pública, gestão pública, me pós-graduei em projetos públicos e municipalismo, para estar realmente preparada para executar um bom trabalho no legislativo, para ser uma boa gestora pública, para ser uma mulher preparada, porque por falta de preparo não ia ser. Por falta de dinheiro pode até ser, mas a gente continua brigando. Mas por falta de Uhum. preparo não será. Então nós também nos preparamos para isso. Em 2016 eu concorri novamente após atuar também no setor público, trabalhei em diversos setores da prefeitura e do governo do estado, Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Gestão, DEMAI, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria do Desenvolvimento Social, Fundação de Articulação dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, hoje nós já temos eu falo nós, porque eu estou muito acostumada a falar pelo coletivo, porque Sim, a gente perfeito. não faz nada Sozinho. sozinho, nada sozinho. E querendo ou não, E ter uma figura representativa, né, e Gi? eu não vivo sozinha na cidade, e as Perfeito. pessoas não vivem sozinhas na cidade, nós somos um coletivo. E a gente precisa pensar dessa forma, mas eu realmente tive experiência e construí um currículo dentro dessa área da gestão pública. Então, concorri novamente em 2016, com 26 anos, já formada e pós-graduada. Nós aumentamos a nossa votação, pois novamente fomos concorrer sem recursos, na época pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. Concorri pela juventude, não tive apoio financeiro, mais uma vez, e nós fizemos 2.182 votos. Aumentamos a Muito bom. votação, foi muito bom, mas na época eu não entendia isso. Na época eu entendi como uma derrota. Hoje eu Sim, sei que foi uma grande vitória. E eu sei as dificuldades que as pessoas têm de conseguir esses resultados. E principalmente eu sei que o nosso voto é um voto gratuito, um voto voluntário. Porque existem votos na nossa cidade que são extremamente caros. Existem campanhas que custam 300, 400 mil reais e que fazem os mesmos 2.000 votos ou poucos votos a mais. Então, a gente tem que pensar, enquanto cidadão, nessa máxima de que o voto não pode ser comprado e de que o voto perfeito. não pode ser vendido, de que a gente precisa compreender o que é a política e como funciona esse sistema partidário. Por isso a importância hoje da ferramenta das redes sociais e da tecnologia. Então, como eu encarei aquilo como uma derrota, eu decidi não concorrer novamente. Passei 8 anos sem concorrer a eleições, mas continuei trabalhando na gestão pública, continuei me preparando, passei por um dificultoso e sério processo seletivo que
determina apenas poucas pessoas do nosso Brasil inteiro para se formar pelo Renova Brasil, que é a maior escola de educação política do nosso país. Então, fui aluna do Renova Brasil, me formei pelo Renova também lá em São Paulo, grávida da minha filha, gestante, minha filha que nasceu em 2020, me tornei mãe e aí vem mais um marco da minha vida, todos os marcos, né, Sim. o concurso de Miss, a minha formatura, o nascimento da minha filha. Então, são mudanças de fase que nós fazemos que vão agregando o nosso histórico e nos trazendo mais legitimidade, mais conhecimento para lutar por essas pessoas. Então, hoje eu não falo só na condição de uma jovem, que eu já estou passando da juventude, Ah, bem mas capaz. né, não falo mais na condição de uma jovem com deficiência visual, mas sim na condição de uma mãe, de uma mulher com deficiência visual. Perfeito. Então, a minha filha nasceu em 2020. Eu decidi apoiar uma candidatura do único vereador representante da acessibilidade que nós tínhamos em Porto Alegre, que era um cadeirante, o Paulo Brum, Uhum. que não se elegeu. Então, Porto Alegre está há 4 anos sem ter nenhum representante legítimo da causa da acessibilidade e da inclusão. E por isso a acessibilidade é tão precária na nossa cidade. E quem assiste o nosso podcast sabe que quando eu falo de acessibilidade, eu não falo só de rampa e nem de acessibilidade arquitetônica, que é todo um conceito, e que sim, acessibilidade é para todo mundo, é para quem possivelmente pode vir a sofrer um acidente, é para quem vai envelhecer, como todo mundo vai, é para as mães, é para as mulheres, é para todas as pessoas. Inclusão promove a economia. Quando a gente dá acesso ao mercado de trabalho, a gente também dá condições para que a sociedade como um todo evolua. As pessoas com deficiência são 25% da população. É muita gente. Sim. E hoje, com as pessoas com autismo contempladas dentro dessa nossa bandeira das pessoas com deficiência, a gente fala de uma população imensurável, ainda maior. As famílias atípicas lutam diariamente por acessibilidade e inclusão. E a gente precisa representar essas pessoas. Essas pessoas precisam estar representadas. Eu não me sinto representada. Então, essa trajetória me incentivou. Eu cheguei Sim, ali por um sim. convite de uma situação, mas a gente toma gosto pela coisa. A gente percebe que dá para fazer muito mais. A gente se sente na missão de avançar. Então, foi aí que eu decidi novamente concorrer à vereadora e estamos aqui candidatas após ter criado esse projeto do Acessibilidade em Alta há mais de um ano atrás. Então, ali nós também criamos um conteúdo extremamente intelectual e Sim. importante desse universo Educativo. das pessoas com deficiência. Ali não, aqui, né? Aqui, Aqui nesse isso. canal que tem 40, tu sabe, né, Gi? 42 episódios. 42. Peraí. Fazer uma A colinha aqui rápida. importância da assessora. Então, a gente tem o nosso quadro G ao quadrado, a gente gravou mais de 90% dos nossos episódios com mulheres. Nós damos voz a mulheres aqui nesse canal, nós damos voz às pessoas com deficiência aqui nesse canal, e é por isso que eu estou me disponibilizando a ser a voz das mulheres e das pessoas com deficiência na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. 45 vídeos gravados na Acessibilidade em Alta. 45, esse será o 46º episódio, gravado com mulheres também. Então, é na busca por nos sentirmos representadas. A Câmara de Vereadores tem representante da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, da causa animal, dos médicos, dos professores, da bancada negra, das mulheres, de religiosa, tem bancada evangélica, tem mobilidade urbana, tem de tudo quanto é coisa. E as pessoas com deficiência não estão representadas. E nós estamos falando de pessoas. Eu sempre digo, não são os deficientes. Nós somos as pessoas com deficiência. Então a gente luta justamente para isso. Geralmente o que eles fazem não é pedir um representante para ocupar ali uma cadeira na Câmara de Vereadores. Geralmente eles pegam as pessoas com deficiência para botar nas propostas da própria candidatura e dizer assim, não, a gente vai te representar, e na hora que a gente precisa de alguma coisa, literalmente eles esquecem que usaram a nossa causa para ganhar voto.
e eu não vou citar nomes aqui, mas tem vários vereadores que já fizeram isso, e por isso também que muita gente do nosso movimento, da pessoa com deficiência no geral, está cansado de charlatania, vou deixar bem claro aqui isso, e realmente está aí com representantes, tá, na nossa cidade. Não é só a Gi que está se candidatando, o movimento que ela fez de querer se mobilizar para a política também trouxe outras pessoas, isso é muito bom, não é uma concorrência, né? São portas se abrindo, é a gente cansado de deixar os outros decidirem por nós. Então, essa fala da Gi, ela é muito necessária, é muito importante que vocês entendam que além da gente ocupar os espaços culturais, sociais, praças, parques, trabalho, empresas, é a gente também ocupar o lugar político, onde a gente precisa ser ouvido. Porto Alegre fez uma reforma inteira, isso é uma coisa que eu falo sempre quando eu tenho oportunidade aqui, porque isso me deixou extremamente irritada. Porto Alegre fez uma reforma inteira no centro histórico e a gente não foi levado em consideração em nenhum momento. Eles tinham o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência para ouvir, que inclusive a presidente está aqui sentada na minha frente. Ela pode dizer se ela foi contatada ou não, e fizeram do jeito que eles quiseram aquela reforma. A faixa do carro é o mesmo nível da faixa de pedestre, onde o cego não sabe se está andando no meio da rua ou se ele está andando na calçada. Aí eu te pergunto, precisa ou não precisa de pessoas com deficiência na Câmara de Vereadores? Óbvio que precisa. Eu vou estar 20, Gisele. Achei talvez um baita de um discurso agora. Podemos encerrar, então, tá? Muito obrigada. Olha, mandou bem, amiga. E é sobre isso. Agora, a gente vai precisar encerrar esse episódio. Ele era um episódio mais, assim, informativo sobre as nossas razões da candidatura mesmo e contar um pouco dessa história, de como chegamos até aqui. Mas fica a nossa frase, assim, na sequência da tua fala, Gisele. Nada sobre nós sem nós. Perfeito. E nós seremos uma de nós lá. Perfeito. Lá nas tomadas de decisões, lá ocupando os espaços de poder, iniciando nosso projeto por Porto Alegre, quem sabe pelo Rio Grande do Sul e quem sabe pelo nosso país. Mas esse movimento precisa ocorrer em todos os municípios, em todos os estados, para que a gente esteja realmente representados, né? Para que todos estejam realmente representados. Então, a nossa luta é por mais mulheres na política, por mais pessoas com deficiência na política. O Acessibilidade em Alta é um projeto que traz essas vozes, que proporciona esse espaço. Nós vamos retomar nossas atividades agora, em outubro. O celular da candidata não parou, porque estou recebendo um monte de mensagens, sim. Eleições, graças. Nós temos muitos apoios e agora a gente vai abrir uma live no Instagram também para divulgar esse episódio. Mas o pessoal que está assistindo nessa segunda-feira e que vai assistir nos próximos dias, eu sou Gisele Ibe. O nosso número é 11234 para vereadora aqui em Porto Alegre. A gente precisa do teu voto para tornar a acessibilidade em alta, para fazer a inclusão acontecer e para que Porto Alegre seja mais acessível. Nós contamos com o teu apoio, nós pedimos que tu possa multiplicar essa causa, curtir esse episódio, comentar e compartilhar com a tua família, com os teus amigos, com os teus colegas e com todas as pessoas que acreditam numa sociedade mais justa e mais igualitária. E é isso, Gisele, muito obrigada por essa entrevista, minha amiga, e até o nosso próximo episódio do Acessibilidade em Alta, quem sabe aqui eleitas e comemorando, porque nós vamos continuar na presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui em Porto Alegre e nós vamos continuar executando esse trabalho tão importante do projeto do Acessibilidade em Alta, mesmo estando ocupando uma posição na Câmara de Vereadores. Será mais uma oportunidade de luta. É isso. Eu conto com vocês para essa mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Preciso do compartilhamento de vocês desse material, tá? Porque sem vocês a gente não alcança, porque é uma causa nobre, né? Detesto essa palavra, mas realmente é, porque a gente precisa
que todo mundo entenda que seres humanos são todos os seres humanos. É uma causa legítima. Legítima, obrigada, Gi, pela correção. Mas é isso então, galera. Eu agradeço pela chance de poder entrevistar. Eu estava um pouco nervosa, ainda estou, acho que dá para perceber. Não é do meu costume estar do outro lado entrevistando, mas acho que fiz um bom trabalho, até porque a minha amiga é mais fácil de entrevistar. A gente comete umas gafes ali, mas aí deixa abaixo. Obrigada, gente, por tudo, na verdade. A gente tem mais de 1 ano de podcast, vocês estão sempre participando, divulgando, conquistamos muitas amizades, muitas portas se abriram também por conta da acessibilidade em alta, o que fez tudo isso possível. Então, agradeço muito a vocês por todo esse carinho até aqui, e a gente continua aí com a nossa luta. Obrigada, até o próximo episódio e tchau, tchau!